Sejam muito bem-vindos à segunda Conferência Nacional de Banca e Desafios, um espaço de reflexão, com os olhos postos naquilo que é o futuro do setor financeiro. E ela acontece sob o lema Banca Angolana 2026-2031, regulação, inovação e sustentabilidade no mundo digital. Hoje, reunimos-nos não apenas para debater tendências ou analisar indicadores, reunimos-nos para pensar Angola, reunimos-nos para construir consensos em torno de um setor bancário sólido, mais inovador, mais inclusivo e mais preparado para responder os desafios de um mundo em permanente transformação. Nós pretendemos aqui discutir temas sobre o nosso mercado, que é o financeiro. Nós temos aqui 5 painéis ricos, desde a regulação, vamos falar sobre a governança corporativa, vamos falar também sobre inclusão financeira e apoio às pequenas e médias empresas. Falaremos também sobre a transformação digital e inovação, que é um tema que já é bem patente no mundo. E por último vamos falar sobre liderança e desenvolvimento do capital humano. Pretendemos aqui debater, discutir e depois, por fim, fazermos aqui recomendações que possam ser implementadas no nosso sistema financeiro. E a primeira questão que traria aqui aos nossos painelistas seria: o que é que nós podemos entender como a governação corporativa e por que ela é tão importante para a sustentabilidade das instituições financeiras bancárias em Angola e não só? A governança corporativa é um conjunto de princípios, de regras que vai definir então quem decide, quem controla e como vamos responsabilizar todas estas pessoas. Não é pura e simplesmente algo que se escreve, como muitas das vezes nós queremos imaginar. Está escrito, nós já sabemos que aquele é o CEO e que o outro faz outra função. Mas é um sistema vivo, é a forma como efetivamente nos relacionamos dentro das organizações. Por isso, boa ou má governança corporativa, toda a entidade tem efetivamente um tipo de governo. Falamos de um sistema, de um conjunto de regras e de relações entre entidades com níveis diferentes de responsabilidade que pretendem levar a gestão da empresa a atingir os seus objetivos e a cumprir com a sua missão. Como foi dito muito bem, a missão e a visão da empresa são definidas pelos acionistas e compete ao Conselho de Administração fazer acontecer essa visão e fazer cumprir essa missão. Depois, o Conselho de Administração, para o fazer, tem que aprovar objetivos, tem que aprovar estratégias e compete aos executivos depois executá-las no dia-a-dia dentro daquilo que são as suas competências. Tudo isto num ambiente que tem controle, em que o próprio Conselho, como é responsável pelo atingimento desses objetivos, tem que perceber os níveis de risco que a instituição está disposta a correr para lá chegar. E tem que ter capacidade para monitorar esses níveis de risco a todo momento, de forma a conduzir este barco, ou o avião, como falámos, de uma forma eficaz e de uma forma que seja em acordo com aquilo que são os objetivos definidos. É que quando nós falamos de governação, nós falamos sempre da cabeça. E eu penso que a nossa banca, como qualquer empresa, deve ser inclusiva e estender o poder estratégico mandatado pelos shareholders, os acionistas, até à base. E a base na banca são as agências bancárias. A nossa banca é de retalho e não uma banca de investimento ou uma banca de retalho e investimento. Nós não temos essas figuras. Nós ainda não temos um modelo económico que possamos despender e alastrar para uma banca em que pode fazer também de intermediário entre fusões e compra de empresas. Nós não temos essa. Enquanto os gerentes, os subgerentes e as direções e as administrações não perceberem que o negócio do banco, tendencialmente, pelo menos neste ano e meio, vai passar para a realidade dos clientes das agências bancárias e não da dívida pública. Enquanto os gerentes, enquanto entidade máxima
comercial de uma agência bancária física, não se colocar a conhecer quem são os vizinhos, quem são as pessoas que vivem, quais são as empresas que estão abertas à volta dessa mesma agência, ele não captará negócios, não captará clientes, não captará mais dinheiro para as contas bancárias que estão sob a gestão daquela agência, e com isso, obviamente, também terá menos concessão de crédito. Temos que sair, desculpa a expressão, dos saltos e dos fatos e gravatas para a realidade, para até justificar a existência daquela agência bancária e não acontecer aquilo e que vai continuar a acontecer, que é o encerramento paulatino, consecutivo de agências bancárias, porque elas já não justificam muitas das vezes a sua existência. A pretensão é comatar o risco de forma antecipada. Neste debate é aqui onde nós conseguimos medir e discutir como vamos aplicar estas sinergias para ver como é que comatamos de forma antecipada. Fala-se muito sobre o risco de crédito, que é um dos riscos mais críticos, mais elevados de todas as instituições financeiras bancárias, e é aqui onde nós vamos discutir no terceiro painel com especialistas para então criarmos aqui sinergias de aplicação dessas novas tendências do mercado. Temos ali cerca de 40 mil, ou mais de 40 mil empresas cadastradas no INAPEM, mas na sua maioria alegam que não conseguem ter acesso ao financiamento. Na sua maioria. Estou falando mais das microempresas, tirando as pequenas e médias que já têm alguma sustentabilidade. Mas as microempresas, os micronegócios, quase todas elas alegam que a banca comercial dificilmente lhes tem dado esse acesso ao financiamento. É perceptível, porque se a banca ela precisa de vender dinheiro, ela ganha dinheiro vendendo dinheiro, concedendo créditos. Se eu não tenho histórico com o banco, nunca fiz movimentos, nunca fiz depósitos, dificilmente a banca me vai financiar. Mas, por isso que eu disse no princípio, que nós precisamos de encontrar aqui um meio termo de como arranjar produtos financeiros adaptáveis a esses micronegócios. Portanto, esta impossibilidade destes agentes económicos não terá a ver, conforme disse aqui o Dr. Vladimir também, com a própria falta de estrutura e organização das empresas. A quem cabe esta responsabilidade? Da banca? Não, é do próprio empreendedor, porque nós também constatamos que eles não estão formalizados. Não estão formalizados, não têm acesso à banca. E eles também dizem que nunca tiveram formação. Então estamos também a fazer a ponte. Uma empresa para dar uma formação conjunta. Eles não estão nem sequer têm nenhum documento que lhes permita dizer que eu posso ir ao banco, mas reclamam que não recebem crédito. Aí sim, também nós temos que fazer o nosso papel de, junto do guichê único, trabalhar no sentido de formalizar aqueles profissionais. Mas o grosso, como eu estava a dizer, o grosso das microempresas tem a tendência de trabalharem na informalidade. Dizem, mas o que eu vou buscar em termos de benefício me formalizando? Então é preciso encontrar aqui um mecanismo que possa fazer com que essas pessoas se sintam seguras em sair da informalidade e passarem para o setor formal da economia. Porque eles dizem, se é para ir pagar imposto, eu não vou. Eu já ganho pouco, já trabalho com o meu próprio esforço, por que eu vou me formalizar? Que garantias é que o Estado vai dar de que eu aqui vou me sentir ajudada? Este é o tempo que nós temos, por isso é que muitos dos empreendedores que se formalizaram por altura do emprego, hoje estão outra vez na informalidade, porque acabaram por arcar dívidas com a sua adesão mais tempo. Os grandes ativos do setor, digamos que é a transformação digital. A transformação digital não começa só em sistemas, é uma envolvência de elementos que começa pelas pessoas. As pessoas também têm de se transformar para depois fazermos a continuidade da transformação digital. É bem verdade que é um desafio face ao nosso ecossistema nacional, e é aqui onde nós vamos discutir, vamos abordar como comatar este cancro, porque ainda a nível cultural nós precisamos primeiro transformar as pessoas e perceber como é que nós
conseguimos envolver essas pessoas na transformação digital. Nós sabemos que a nossa economia é ambulante, nós devemos ir a sítios mais recônditos, às praças, fazer a aplicação da inclusão financeira e também da literacia financeira. Vamos dar início então a esta segunda parte da conferência sob o lema Banca Angolana e Desafios. Olha, para hoje eu vou estar como moderador do segundo painel, não é? Vamos falar sobre o ESG, que no fundo é a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a governação das empresas, né? Porque nós estamos agora a entrar por uma fase da economia verde. Então nós no fundo aqui vamos tentar trazer essa terminologia virada para a banca, né? Como é que a banca deve se posicionar diante das estratégias ESG. O nosso tema hoje em debate foi a implementação do ESG, as soluções e desafios para o setor financeiro angolano. E eu fiz aqui uma abordagem, uma perspectiva do que é que nós precisamos para o setor financeiro para implementar, qual é a relevância do ESG. ESG é uma terminologia, vem do inglês, significa Environment, Social and Governance, né? Tem a ver ambiente, social e governação. Mas basicamente o que o ESG vem dizer é que as instituições financeiras têm que ter normas que permitam então identificar aqueles que são os critérios para que elas possam agir de uma forma sustentável, finanças sustentáveis. E o que é que isso quer dizer? Se eu vou dar um crédito ao meu cliente, eu vou ver como é que este financiamento que eu vou dar ao meu cliente vai impactar o ambiente, ou vai impactar a parte social, ou a estrutura de governação, ou se este cliente cumpre com aquilo que são os bons critérios de governação. No fim do dia, o que nós queremos é que as instituições financeiras capitalizem o mercado para agir de forma que nós tenhamos então uma sustentabilidade global. Temos que olhar para a nossa própria realidade. E o nosso país também apresenta os seus desafios. Nós temos desafios estruturais, temos desafios de logística, desafios com comunicação, desafios com informação, a qualidade dos dados que são usados, às vezes, para a utilização de critérios ESG, muitas vezes a informação necessária não existe ainda, não é? E todos esses aspectos nos colocam aqui uma perspectiva, ok, para que serve isso tudo? Será que vai mesmo ajudar o nosso sistema financeiro a evoluir e vai resolver aqui problemas, ou vamos só ter aqui um aumento de custos? Ele é uma materialização de diferentes fases. E essa materialização de diferentes fases, elas precisam estar associadas ao setor, à realidade de cada setor, direcionadas aos funcionários da própria banca, direcionadas a clientes particulares, né, ou empresas de cada setor. Isso tudo tem que estar integralizado em 4 pilares, que é o produto sustentável que vai ser criado. Estamos a falar de competitividade, estamos a falar de como captação de recursos também de investidores o tempo todo no nosso mercado. E o ESG, ele é uma ferramenta que vai fazer você ser mais lucrativo e, ao mesmo tempo, você gerar impacto social e ambiental de forma mensurável. O que mais me preocupa, e eu como sou especialista em áreas que são do controle interno, é que são áreas que inicialmente não são tidas como áreas que trazem rentabilidade imediata, não é? Nós olhamos para a parte comercial, para os objetivos comerciais, para a rentabilidade, para o lucro, e quando olhamos para áreas que são mais de controlo, de implementação de medidas assim um bocadinho mais burocráticas, entendemos que essas áreas só são um custo. É? E a minha maior preocupação em termos de implementação daquilo que são os critérios ESG é mesmo nós olharmos para isso como uma vantagem competitiva para a empresa, para a instituição e para o país como um todo, primeiro, e depois vermos como é que nós vamos conseguir encontrar os critérios adequados para a nossa realidade, para a nossa dimensão. Não podemos só ir buscar aquilo que está lá fora, que é feito fora da Angola, mas temos que ajustá-lo à realidade angolana, à proporção das nossas instituições, à dimensão dos nossos riscos, e então só assim é que nós vamos poder gradativamente então começar com uma implementação efetiva. O maior desafio na concessão do crédito no nosso setor empresarial é a parte da literacia, e nós estamos aqui agora no fórum
E o painel que está a correr lá dentro está a falar sobre as pequenas e médias empresas e os desafios na concessão do crédito. E nós temos que perceber que para nós termos acesso ao crédito, nós temos que cumprir determinados requisitos. Não é? O banco trabalha com o dinheiro dos seus clientes, então existe uma responsabilidade muito grande na forma como este dinheiro depois é investido. E o crédito é uma forma de investimento para a instituição financeira. Logo, eu que vou pedir o crédito tenho que cumprir determinados requisitos para ter acesso a esse crédito. E é nesta parte desses requisitos que nós temos algumas dificuldades no tipo de informação, na estrutura das nossas empresas. Às vezes as empresas confundem aquilo que é o seu dinheiro de empresa com o dinheiro do dono da empresa. E isto afeta então a forma como o banco vê a empresa e depois o tipo de crédito que consegue conceder. Precisamos de algo mais. Além da regulamentação escrita, publicada, nós precisamos que eles e as próprias organizações internamente façam um trabalho de formação, façam um trabalho também de mudança de mentalidades. Porque as pessoas, antes de tudo, têm que perceber porque é que nós temos que agora ter compliance, porque é que nós temos que saber quem são os beneficiários finais, porque é que nós temos que preencher um conjunto de formulários para prevenir este tipo de crimes financeiros nacionais ou transfronteiriços. É, obviamente, a reputação. Os bancos vivem de gestão de risco, mas ainda acima disso tudo, vivem de reputação. Um banco sem reputação é como um supermercado sem mercadorias. A banca angolana desempenha um papel fundamental no crescimento económico do nosso país, sendo um dos principais pilares para o financiamento das empresas, o incentivo ao empreendedorismo e a promoção inclusiva financeira. Contudo, persistem desafios importantes, como o aumento do acesso ao crédito para as microempresas, para as pequenas e médias também. A aceleração da transformação digital, o fortalecimento da confiança dos investidores e a expansão dos serviços bancários às zonas mais remotas do nosso país. É essencial que o setor bancário continue a inovar, a modernizar-se e a trabalhar em estreita colaboração com o setor privado, criando soluções que impulsionem a produção nacional, que criem mais empregos e também diversifiquem a economia. A Câmara de Comércio e Indústria Angola-Moçambique acredita que o diálogo, a cooperação e a construção de parcerias sólidas são fundamentais para superar estes desafios e transformar oportunidades em crescimento sustentável. Sabemos que só todos juntos podemos construir um setor bancário mais forte, uma economia mais dinâmica e um futuro mais próspero para a nossa Angola. Muito obrigada e sempre juntos pelo desenvolvimento. Encerramos assim este evento prestigiante com estes temas pertinentes e atuais. Agradecemos ao mentor deste evento, Dr. Avelino Liberato, também o nosso social. Então, assim, encerro o evento. Obrigada, parceiros, para a vida, doutor. Parabéns.